Oi, gente, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia de programa Chá da Tarde. Então, estamos agora logo depois do Namira. E hoje eu trouxe um papo que nos foi pedido via WhatsApp aqui da TV. Então, hoje a gente vai falar sobre reencarnação. Então, o papo que na semana passada nós falamos de luto, nós falamos sobre o processo do luto com a psicóloga Joyce Fernandes. Hoje a gente vai falar sobre um outro olhar, sobre um outro jeito da gente enxergar isso, tá? E para me ajudar, eu trouxe a Carmen Cita, que trabalha no Manto Azul. Mas antes da gente explicar tudo para vocês, eu vou chamar a vinheta. A gente volta. Oi, gente, estou aqui com a Carmen Cita. A gente vai começar esse papo e eu não quero perder tempo. Então, a primeira coisa que eu vou pedir é para você se apresentar para as pessoas que estão aqui com a gente. Muito bem, eu sou Carmen Cita Inhati, eu trabalho na área da espiritualidade desde que eu me conheço por gente e sou dedicada ao Manto Azul, que é uma fraternidade espírita que situa-se aqui no Veneza, e nós temos uma série de atividades em que a gente oferece tanto tratamentos, né, passe magnético e uma série de outras formas de auxiliar as pessoas, de apoiar, incluindo uma clínica com práticas integrativas, né? Temos reiki, acupuntura, florais, hipnose, para dar suporte. E temos a parte de formação, de educação, onde nós apresentamos às pessoas que se interessam um estudo mais aprofundado das questões espirituais que envolvem a nossa vida. Basicamente, o Manto Azul é isso. Ela é uma casa que funciona aberta ao público às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E os cursos nós temos apometria na terça e na quarta-feira educação mediúnica. Eu acho que eu vivo falando no canal aqui, então, só para contar uma coisa para vocês, a gente tem uma novidade, a gente tem uma galera, um pessoal gostoso que está do outro lado da câmera. É a primeira vez que a gente está com gente ao vivo, e eu acho que essa experiência vai ser uma nova experiência, daquelas que eu vivo trazendo para vocês. A necessidade que a gente tem de se conectar com pessoas. E ela está falando do Manto Azul, eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Eu sempre falo sobre terapias alternativas, a gente já falou sobre reiki, a gente já falou sobre acupuntura, ainda não na TV, mas no programa Chá da Tarde da primeira edição. E o que ela está falando tem tudo a ver com o que a gente vem conversando no programa. Então, o Manto Azul é um lugar onde, se você tiver com dúvida, se às vezes você está precisando de ajuda, é um dos lugares que você pode pedir ajuda. Não necessariamente você precisa ser espírita kardecista. Não, aqui é uma casa universalista, aberta para dar suporte às pessoas que estão em sofrimento. É isso, gente. Então, já tem um canal aqui para vocês. Eu quero começar a entrar no papo, Carmen Cita, porque nos pediram para falar sobre reencarnação. E eu sei que a reencarnação, ela tem no budismo, acho que hinduísmo, outras coisas também, mas aqui no Brasil é muito forte o kardecismo. Então eu quis abordar com você justamente por isso. Qual é a primeira coisa que você pode me falar sobre reencarnação, antes da gente entrar um pouco mais? Bem, eu acho que vale a pena a gente fazer uma abordagem de reencarnação do ponto de vista histórico, do ponto de vista religioso e do ponto de vista científico. Porque se nós não ajudamos a compreender nesse viés, sempre vai ficar essa coisa que meio que de preconceito, sabe? O pessoal que não aceita, acha que isso não é de Deus e por aí vai. E muitas vezes se confunde achando que somente o espiritismo aborda a reencarnação, quando o espiritismo estuda mais profundamente a reencarnação, né? Então, se a gente for falar de história, o que nós vamos falar? Primeiro, nós vamos aos sábios da antiguidade. Os egípcios, os gregos, os persas, o Oriente, já tinha essa compreensão da reencarnação, já tinha esse entendimento, essa crença, e que era uma coisa super natural. Com a questão religiosa sendo envolvida, com tudo que aconteceu a partir da fundação do cristianismo, não
o que Cristo trouxe, mas a política religiosa que foi estabelecida depois, a reencarnação foi até 550, 553 depois de Cristo. No cristianismo também. No cristianismo, em geral. Por quê? Porque um pouco antes disso, o imperador Justiniano se apaixonou por Teodora, que era uma senhora alegre, era uma meretriz, eles se apaixonaram, ela se tornou imperatriz. E as demais colegas que eram dessa prática assim, de amizades coloridas, começaram a dizer que era uma profissão maravilhosa, próspera, etc. e tal. E a Teodora ficou emburrada, ficou muito brava e mandou matar todo mundo. Tá? Para fechar a boca do pessoal, mandou matar todo mundo e começou a se recusar a aceitar que ela poderia voltar sem ser o que ela era. Se ela perderia ao retornar numa próxima vida, não mais uma imperatriz ou não mais uma bela mulher. Então ela foi pressionando e o imperador então pressionou o concílio. O primeiro concílio já falou sobre isso, e no segundo concílio foi então retirada a informação que havia nas escrituras sobre a reencarnação. A partir daí é que se baniu a reencarnação, a afirmação sobre a reencarnação. E aí veio a ressurreição. Isso. Aí foram substituídos por outras palavras e outras possibilidades para tornar as pessoas dependentes de algo que tirasse delas o raciocínio sobre isso, sobre a lógica que a reencarnação significa. Mas quando a gente vai lá em Jesus, né, nosso queridão, nosso amor, o que Jesus disse? Nós temos várias falas deles a respeito da reencarnação. Duas mais específicas. Quando se fala que Elias, ele perguntou, quem sou eu? Quem que vocês acham que eu sou? Você pode ter sido Elias ou Jeremias. Ele falou, Elias já veio, mas vocês não o reconheceram. Ou seja, referiu-se a João Batista. Referiu-se a João Batista. E depois, a conversa fantástica, famosa com quem? Com Nicodemos. Em que ele disse o que para ele? O que é que foi que ele disse, meu povo? Tá lá, né? É preciso nascer de novo a água. Paulo de Tarso também fez uma referência, mais para frente, sobre reencarnação. Mas, conforme foi se desenrolando tudo isso, chegou nesse ponto que a gente acabou de falar, e foi tirado da Bíblia, que também sofreu uma série de mudanças, né, do original, que foram fazendo outras traduções e versões diferenciadas em relação ao original. E aí, depois disso, a gente tem esse equívoco mesmo, né? De que a reencarnação não existe, de que as pessoas morrem e acabou. Então, é muito mais complexo isso, porque você se depara com um movimento grande que bloqueou a capacidade das pessoas usarem a livre inteligência para questionar as coisas. Então, em determinadas filosofias, as pessoas têm que aceitar aquilo, engolir aquilo, ponto final. Já, não só no espiritismo, mas outras filosofias e movimentos que lidam com isso, é um processo natural de evolução. Vai, pergunta. Porque agora, assim, deixa eu explicar a primeira coisa, gente. Hoje nós estamos aqui, como eu falei para vocês, gravando diferente, temos pessoas atrás da gente que irão interagir. Então, vocês estão aqui, mas assim, tá uma delícia. Eu estava um pouquinho nervosa, mas agora foi. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Fala. Tirando o fato histórico, só para contextualizar, acha que a reencarnação, não é nem acha a pergunta correta, mas ela é um equilíbrio? Ela é um patamar de equilíbrio para a existência humana? Bem, é só a gente dar uma olhada, né?
nas duas possibilidades. A possibilidade de você passar por 9 meses de gestação, tem toda aquela coisa, passa uma vida super difícil, quer aprender uma porção de coisas, quer fazer uma porção de coisas e não dá, porque você morre em um certo momento e acabou. Agora, quando você tem a perspectiva da reencarnação, embora você tenha uma vida enquanto espírito, você tem uma sucessão de vidas em que você pode desenvolver tudo o que você quiser, tudo o que você precisar, toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento, tudo que for enriquecedor para o seu espírito, para que você evolua e atinja estados cada vez melhores e mais aprimorados, a reencarnação te proporciona. E aí, uma provocação. Vai. A reencarnação, então vamos colocar, se ela fosse um ponto de equilíbrio humano, vamos supor, eu nasci, e aí eu já peço licença poética para falar sobre isso, gente, mas, por exemplo, eu nasci com uma certa deficiência, né? Uhum. Então, eu nasci num local pobre, num local em que eu tenho certas dificuldades de vida, e outras pessoas nasceram num local com riqueza, com luxúria, entre outras coisas. Eu posso dizer que isso faz parte de uma evolução, ou que uma coisa compensa a outra. O que eu estou dizendo? Numa vida, às vezes eu posso ser uma coisa, noutra vida eu sou outra, e antes de entrar em merecimento, antes de entrar em evolução. Bem, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que nós construímos a nossa linha de tempo, através das nossas escolhas, através das nossas atitudes. Então, a tudo aquilo que eu vou desenvolvendo, criando ou fazendo, eu vou tendo respostas das minhas próprias escolhas e reações, e vamos parar com essa mania de achar que Deus mandou, Deus castigou, porque esse Deus que castiga não existe. Nós trabalhamos com um Pai Celestial, Criador de tudo e de todos, que nos dá oportunidades de educação e reparação, jamais de punição. Isso é excelente. É excelente. Então, quando você tira a perspectiva de que você está sendo punido, mas que você está caminhando sobre consequências de escolhas suas anteriores, para que sua própria inteligência alcance outros patamares, resolva processos internos seus de desequilíbrio, para que você se sinta melhor e siga em frente, então, cada vez mais você vai caminhar sobre um processo de construção, de equilíbrio, de saúde integral. Porque a nossa doença sempre é reflexo das nossas emoções desequilibradas, das nossas escolhas egocêntricas, da nossa falta de respeito com o outro, com a gente mesmo, com a natureza, e por aí vai. Respondi? Sim. E aí eu vou para outro ponto. Vamos. A gente está falando, claro, é muito fácil. Eu vou falar sobre amor e dor, tá? Então, mas antes de falar nisso, é muito fácil a gente colocar a responsabilidade no outro. Sim. Então, aquilo porque, e com todo respeito a qualquer religião, qualquer pessoa, mas, por exemplo, eu tenho um carro porque Deus quis, eu tenho isso ou porque Deus não quis, eu tenho um filho porque Deus... Entende onde eu quero chegar? Entendo. Se eu levo a responsabilidade para o outro, talvez seja mais fácil a gente estar aqui na vida sem se responsabilizar muito pelos atos que a gente tem. Exatamente. Voltando, ligando isso ao processo de reencarnação. Eu não lembro o que aconteceu na minha vida passada, né? Eu não tenho essa... A gente não tem essa... Como é que eu digo, gente? A gente não... Não é liberdade. Essa lembrança. E aí a gente vai viver nesse tempo, nesse momento, sem saber o porquê ou como eu cheguei até ali. Não é doloroso demais quando a gente traz isso para a gente dizendo isso é culpa minha, responsabilidade minha, e é por isso que eu vivo assim, e aí podemos ir para um caminho não tão legal? Bem, eu acho que caberia a gente conversar um pouquinho sobre meios de se saber esse material que está oculto. Depois,
Agora, vamos dizer o seguinte, tudo o que nos acontece é registrado no nosso inconsciente profundo. E em cada vida, nós temos um acesso até parte do nosso subconsciente com aquilo que a gente precisa de instrumento de conhecimento para tocar aquela existência. Esse acesso ao inconsciente, ele não virá para a memória racional, mas ele estará comandando as nossas escolhas. Então, não é que ele fica apagado, ele fica apenas não na superfície, ele está na profundidade. E é ele que vai levando você a fazer escolhas a lugares, a pessoas, a profissões e assim sucessivamente. Esse é um processo que ocorre naturalmente para todos nós. Então, nós temos aquele que tem um impulso de procurar trabalhar na engenharia, e desde cedo aquilo vai sendo natural para ele, ele já tem aquilo dentro dele. Ou uma área artística, tanto na parte boa como na parte que não é. Né? Então, nós podemos ver os casos em que as famílias têm os filhos, educados todos iguais, e um deles vai ser um gênio e o outro vai ser problema. Tá? Porque esse movimento que está no inconsciente é que está por trás das nossas escolhas. Ok? Para. Mas nós não estamos sozinhos. Então, eu faleci hoje, eu desencarnei, eu vou para um plano espiritual, eu não volto ao Léo. Eu tenho uma preparação para voltar? Com certeza. Nós temos uma programação para existir no mundo físico. Nessa preparação, a gente recebe toda a assessoria para todas as etapas que a gente vai passar. Então, se você é um ser que tem uma certa consciência disso, o seu caminhar, ele poderá ter um processo mais leve, um processo mais pesado, um processo mais feliz, um processo mais difícil, um processo de maior segurança ou de maior conforto ou uma revolta. Mas sempre, sem exceção, todos têm amparo. Não há um ser criado, seja mineral, vegetal, animal ou humano, que fique só. Porque não é isso que o Criador nos ama a ponto de nos assessorar o tempo todo, a nos amparar o tempo todo para que a gente seja apoiado para dar o próximo passo. Nós podemos escolher ficar sapateando um tempo num lugar só, mas podemos acelerar, mas sempre com amparo, sempre com ajuda, nunca sozinhos. É tão bom, né, gente? Porque a gente consegue respirar. Eu falo muito sobre, para quem está chegando agora no programa, para quem já viu os programas anteriores, a gente fala sobre essa necessidade da gente se acalmar um pouco. E justamente em cima disso eu vou falar sobre culpa. Ok, vamos lá. Quando a gente fala sobre a nossa trajetória, então a gente vai escrevendo, né, de certa forma, a nossa própria história de acordo com aquilo que a gente carrega, do que a gente já viveu, dos nossos preparos, dos nossos amparos. Como lidar com a culpa? Eu tenho consciência, né? E aí, em cima dessa minha consciência, eu tenho alguma questão muito, um relacionamento ruim, talvez, com um parente, alguma coisa que eu quero de fato resolver, e aí eu tenho uma compreensão de que isso talvez venha de algo antes da minha existência atual. Tá. E eu coloco isso no âmbito de culpa, dentro dessa consciência. Uhum. É possível a gente trabalhar um certo distanciamento? Não sei se eu me fiz entender. Completamente. Bem, a gente vai ter que retomar aquela discussão que a gente já teve aqui, que é o desvio da compreensão da proposta de Jesus. Sim. Tá? O desvio da compreensão da proposta de Jesus levou as pessoas a se sentirem culpadas, horríveis, sem saída, e morre e acaba tudo. Mas a proposta original dele sempre foi qual? É para vocês. A culpa é apenas um ponto de reconhecimento de que você poderia ter agido de outra forma. E a partir do instante que você
reconhece que aquela escolha não foi a melhor, em vez de você ficar preso na culpa, você começa a trabalhar a mudança de comportamento, porque somente mudando de comportamento é que você vai se sentir aliviado. É você que vai se perdoar. É você que vai se libertar de qualquer tipo de culpa, de acusação. A partir do instante, errei. Então, vamos consertar isso. Vamos ver de que forma eu posso reparar isso. Nessa vida, em outra vida. E aí, eu não fico mais encolhida num processo de autodegradação, de autopiedade, de autovitimismo, e vou para frente, porque eu vou mudar, vou conquistar outros espaços e outras situações, e vou equilibrar essa questão que me incomoda, e que incomoda alguém. Seja eu que tenha causado, ou a pessoa causada a mim. Então, a culpa só serve para mostrar que, opa, não é o melhor caminho. Peraí, vamos mudar essa história. É tanta pergunta. Vai? Você falou bem no comecinho sobre cientificamente. Sim, vamos lá. E eu tô abrindo algumas janelas e depois a gente vai concluindo. Mas, cientificamente, reencarnação, o que temos? O que temos? Bem, nós temos alguns métodos que definiram e chegaram a conclusões científicas sobre encarnação. Então, eu vou falar alguns caminhos. O caminho que primeiro mostrou a possibilidade da encarnação foi a hipnose. Albert de Rochat, lá atrás, né, um pouquinho mais para frente de Kardec, na época de Kardec, ao fazer os processos hipnóticos, se deparou com situações que as pessoas se referiam a outra existência. Então, ele publicou livro, Levi Sucessivo. Outros cientistas da época se interessaram e têm pesquisa sobre isso. Mais recentemente, nós temos na Universidade de Virgínia, em uma universidade na Índia e alguns outros cientistas que fizeram estudos com crianças. Ian Stevenson, por exemplo, estudou 2.000 crianças com históricos de detalhes perfeitos e inequívocos de relatos de vidas anteriores. E aí ele selecionou 20 mais específicos e publicou. Mais recentemente, quem lembra do Brian Weiss? Muitas vidas, muitos mestres. Psiquiatra, que ao fazer o tratamento de uma das suas pacientes, ela começou a falar de vidas passadas e ele se interessou e aí ele passou a trabalhar com vidas passadas. E ajudar terapeuticamente as pessoas a resolver problemas que não tinham se iniciado nessa vida. Outra coisa, a memória extracerebral. São essas crianças gênio. Já vi isso. Eu já enlouqueci com isso. Gênio. Isso sempre existiu. Tá? Sempre existiu. Mas, mais recentemente, que a nossa ciência avançou mais, que há uma divulgação maior por conta de internet e tudo mais, o número de crianças com idade tenra que tem uma bagagem de conhecimento absurda na área da música, na área da engenharia, na área da literatura, falam idiomas, é algo extraordinário. Tem uma série de casos bombásticos. Basta você colocar lá na busca. Mas a gente tem filmes sobre a vida real. E eu vou indicar um filme de um cientista chamado Barnett, um indiano, que fez um estudo profundo com crianças que tinham lembranças de vidas passadas, em que essas crianças identificavam onde nasceram, como morreram, como eram os irmãos, como eram os pais, em que circunstâncias ela vivia. E foi feito um filme chamado Manika, Manika, que conta uma história real de uma menininha, estudada por ele, inclusive, que se recorda completamente de tudo e a família foi atrás do que a criança falou e identificou tudinho.
A Família de Outra Hora, A Casa, etc. e tal. É um filme espetacular. Tem outros, mas eu estou falando esse porque ele é muito evidente. Nós temos ainda outros meios. A parapsicologia é uma delas. O déjà vu é outra. A retrocognição na parapsicologia. Nunca vocês conheceram alguém que a pessoa, conversando com você, falou: mas você fez tal coisa, aconteceu tal coisa, assim, 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 assim. Como que você sabe? Né? E no caso do déjà vu, que é super comum de você encontrar pessoas ou ir a lugares e ter a certeza absoluta que você conhece aquele lugar, que você conhece aquela pessoa, que você já esteve ali. Então, são fatos e evidências que nós, inclusive, encontramos. Livros publicados. Tem um cientista brasileiro já desencarnado, Hernani Guimarães Andrade, que publicou um livro de reencarnações no Brasil. Ele estudou profundamente. Quem quiser, baixa em PDF na internet, né? Tá no CG aqui, tá, gente? E isso é Hernani Guimarães Andrade, Reencarnações no Brasil. Então, nós temos várias publicações e estudos, e hoje, com o avanço da tecnologia, né, que estuda as áreas do cérebro que respondem aos estímulos, então isso está tendo uma repercussão muito grande, um avanço muito maior, e saindo daquele limite anterior de que era algo estranho, que era algo esquisito, que havia preconceito. Agora é fato. Né? Só não se abre, ou quem não quer, ou quem está impedido por algum tipo de limite, ou intelectual, ou religioso, ou quem não se interessa. Porque nós somos, às vezes, encontramos alguém que a gente nunca viu na vida e tem uma simpatia, quer ficar perto daquela pessoa, quer conversar com aquela pessoa, não quer mais ir embora. Assim como você não consegue chegar perto de uma outra e você desvia do caminho, sem motivo algum. Ninguém te fez nada, mas há algo em você que já sinaliza que teve algo anterior àquilo. E que você responde com um comportamento favorável ou desfavorável. São alguns exemplos. Eu vou fazer eu vou colocar a minha vida, gente, aqui nesse programa. Todo mundo conhece. Eu falo de experiências minhas. Ótimo, e bem. Então, eu vou colocar na mesa aqui uma coisa que acontece comigo de maneira corriqueira. É verdade, real, e é até um pouco desconfortável, às vezes. Tá. Eu tenho sonhos em que, normalmente, só vejo a minha parte de baixo com uma saia surrada, suja. Eu tenho um hábito, que até hoje eu tenho, de segurar roupa e saia assim. O pessoal não vê, mas eu segurando a saia. E nesses sonhos, eu sempre estou normal, como estou hoje conversando com você, eu entro num trem. E é sempre um trem. Eu entro por uma porta, saio na porta seguinte, eu estou com essa saia surrada, pisando em chão de pedra, e me deparo com cristais em meio de florestas. Sempre. Às vezes não é a mesma floresta, mas eu sempre passo por um trem. Sempre, gente. Eu entro por uma porta de um metrô, saio da outra, estou em outro lugar completamente diferente. Os sonhos podem ser também resquícios do nosso subconsciente de outras vidas. Eu não era Cleópatra, gente. Eu não era da galera, não. Eu era de pé descalço. Mas de nós, ninguém era imperatriz, nem não era. Bem, é o seguinte, quando nós nos desligamos através do sono, que nós baixamos a nossa frequência cerebral, e a gente entra em estados alterados de consciência, nós nos desligamos espiritualmente do corpo físico. E a nossa memória, que até então estava limitada pelo nosso raciocínio encarnado, ela se abre. Então, a tendência é você procurar se ligar ou ser atraído por situações que foram significativas para você. Muitas vezes você busca situações que foram positivas, que você tem uma saudade, que você deixou alguém para trás, e muitas vezes, se você tem um processo mais traumático, você volta naquela situação e tem aquele sonho ruim, aquela lembrança ruim. Mas é
parte do processo da liberação do inconsciente profundo, que está normalmente quietinho, mas você saiu do limite do corpo físico durante o sono, que você altera as suas percepções, você abre o seu campo extracerebral e vai. É isso que acontece. E aí, só complementando, há muitas pessoas que têm, além de tudo, percepções espontâneas de outras vidas, memórias espontâneas. Essas memórias espontâneas podem acontecer durante o sono, durante aquele cochilinho, que você dá aquela cochilada, quando você volta, opa, tá? E às vezes acordado mesmo. Eu tenho várias histórias de memória espontânea de vidas minhas, de situações minhas, assim como conheço um monte de gente. Não é um privilégio meu, isso é natural do ser humano. Porém, aqueles espíritos que estão num processo de maior abertura para lidar com o espiritual, para sair dessas amarras de condicionamento castradores, elas vão fundo, têm lembranças e acontece uma série de fenômenos com elas. Sim. Tá, eu vou começar a fechar as portas. Daqui a pouco, eu não sei nem que horas são, gente. A gente vai passando aqui. Sim. Eu acho ótimo, eu não enxergo, gente. Hã? Ah, tá ótimo, temos bastante tempo. O que eu quero é começar a fechar da seguinte forma. Primeiro, é saudável a gente ter esse contato com as nossas vidas anteriores. Saber que existe é uma coisa. Saber que a gente pode trabalhar, melhorar, para que a gente tenha próximas... A gente passou por isso, mas... Ok, eu estou em casa, eu não entendo nada sobre reencarnação. Eu estou ouvindo a Carmencita, a Tati, aqui no Monte Azul, falando sobre isso. É saudável eu ir atrás disso? Bem, o que a gente recomenda? Quando isso ocorre espontaneamente, lide com isso, procure saber, é bastante interessante. Quando a pessoa quer saber por curiosidade, ela precisa tomar assim, um cuidado, porque se é uma curiosidade que não tem uma finalidade melhor para ela evoluir, ela vai fuçar com algo que não vai ajudá-la, que não vai se agregar ao crescimento dela. Agora, se há algo que a incomoda, que ela já tentou isso, tentou aquilo, tentou aquele outro, e não resolveu, ela deve ir atrás, sim. Ela deve procurar uma hipnose, uma terapia de vidas passadas, porque ela vai entender o que se passou com ela e ultrapassar aquela dificuldade de seguir em frente. E qual a importância de fazer isso num ambiente preparado para isso? Bem, toda vez que nós... Responsável. Toda vez que nós lidamos com o nosso inconsciente, com o nosso psiquismo, nós devemos estar cercados de cuidados, sim. Porque nós ficamos muito predispostos a influências do meio ambiente não saudáveis, tá? Então, se você for, por exemplo, a um lugar que não tenha uma ética, a um lugar em que a pessoa, vamos brincar de fazer regressão, ou não tenha uma condução segura, que não seja algo sério, o risco é muito grande da pessoa se desequilibrar. Vamos dar um exemplo bem fácil. Vamos supor que eu não tenho, mas vamos supor que, graças a Deus, eu tenha um marido, Senhor, socorro. Vamos supor que eu tenha. Estamos apaixonados, nós vivemos muito bem, não sei o quê. Eu vou fazer uma regressão, eu quero conhecer regressão, como é que é. Eu vi uma propaganda lá de uma fulana que atende, é só tanto, é barato. Eu vou aproveitar, vou lá naquele lugar, naquela tenda lá, naquele barraco, naquele lugar, e vou aproveitar a promoção. Aí eu entro, né, num estado hipnótico, e vou me ver numa outra vida que aquele homem que hoje, para mim, é algo significativo, foi responsável pela minha morte, matou um filho, me roubou,
me abandonou. E o que vai acontecer quando eu volto desse estado? Como é que eu vou viver com aquela pessoa? Como é que eu vou conviver com ela? Como é que eu vou confiar nela? Então, a memória que se apaga é a memória para que possibilite você aprender a perdoar, a seguir em frente e a pôr um ponto final numa pendência que vinha vindo até então. Então, não é algo assim para se divertir, sabe? Tem que ser algo sério, uma proposta que leve você a avançar, a melhorar, a ter um entendimento melhor, mas não simplesmente uma curiosidade. Porque o reflexo disso, principalmente quando as pessoas são muito influenciáveis. Né? Nem todo mundo é seguro, nem todo mundo consegue separar uma coisa de outra. As pessoas influenciáveis piram mesmo. Aí o problema se torna maior. Maior. E principalmente, eu falo muito, e a gente tem que tomar cuidado, gente. Eu conversei com uma pessoa que faz hipnose há 2 programas atrás, e a gente estava falando sobre quando a gente procura uma hipnose no YouTube. Eu vou dormir, eu vou fazer uma auto-hipnose, tem responsabilidade, e você não sabe o que aquela pessoa está jogando no seu subconsciente enquanto aquelas músicas estão acontecendo e tal. E aí, quando a gente vai falar em regressão, eu gostaria que você falasse agora, dentro da Casa Espírita, tá? Pode ser do Manto Azul, do que você conhece. Quando uma pessoa tem dúvidas sobre o tema que a gente está falando hoje, entre vários outros temas, ela procura uma casa espírita, kardecista, como a gente está falando aqui. A importância disso é justamente para que ela tenha uma estabilidade emocional e não só religiosa. Porque aonde eu quero passar ok, falando sobre reencarnação. Não vamos falar sobre religiosidade agora, mas apenas sobre a espiritualidade. Então, a pessoa procurou um Manto Azul, procurou essa casa. E por que é uma casa responsável? Primeiro, porque nós estudamos. Nós não somos simplesmente práticos que, entre aspas, recebem espíritos. Não. Nós estudamos os fenômenos espíritas, nós seguimos uma ética, tá? Uma regra de condutas e que nós oferecemos as terapias, os trabalhos, os passos, o que for, com a intenção de educar. Porque o incentivo à pessoa se transformar e resolver os problemas dela é nossa função. Não estamos aqui para ser o quebra-galho, nem apagar incêndio, não é isso. A ideia é amparar, sustentar até a pessoa se equilibrar e incentivá-la a se transformar para fazer um novo caminho, uma nova trajetória. E não de uma forma irresponsável, que eu vou receber fulano de tal e fulano de tal. Não é assim que funciona. Se essa pessoa chega para nós porque ela tem episódios de lembrança ou porque ela está tendo crises que ela vê em alguém um inimigo do passado, então nós temos tratamentos que ajudam ela a se equilibrar e se centrar no hoje, porque ela tem o hoje. O que já foi, já foi. E mesmo porque o Espiritismo é uma escolha de vida, é uma filosofia de vida. Ela implica, sim, o conhecimento do Evangelho de Jesus, mas ela é uma escolha de vida, é uma filosofia. Você, entendendo aquilo, você passa a agir de acordo com aqueles princípios, principalmente lá fora. Porque dentro de uma casa, de uma igreja, você vai arrumadinho, bonitinho, ficar de santinha, não tem valor nenhum. Do portão para fora que você vai mostrar quem você é. Fofoqueiro, né? Etc. Então, o que adianta? Tá? Então, a gente procura passar essa coisa de modificação de conduta lá fora. Qual é o valor, independente de reencarnação, nem não reencarnação, qual é o valor da nossa consciência para uma vida plena? Muito bem. Nós somos totalmente responsáveis pelo que nos acontece. E se nós realmente
temos essa afinidade com Jesus. E admiramos e seguimos os seus ensinamentos, o que é que ele destacou? De tudo que ele disse, o que é que ele destacou? Verdade? Amor? Não faz para o outro o que você não quer. Tá? Não machuca o outro porque você está se machucando. Não engana o outro porque você está se enganando. Não derruba o outro porque você está se derrubando. Não pisa no outro porque você está se pisando. Então, esse é o valor da consciência. A consciência de que o que você faz retorna e que aquilo que você faz de melhor sempre retorna na forma de equilíbrio para você. Na forma de saúde física, emocional, mental e espiritual. Porque, gente, não tenham ilusões. Andou fora do trilho, adoece. Não tem como. Uau! Eu quero ficar conversando, gente, com vocês por muito mais tempo. Então, eu vou deixar um convite aberto aqui, real. Se você aceitar, em outros momentos, a gente, com outros temas, começar a trazer isso para as pessoas. Carmencita, como funciona a Casa Monte Azul? Então, falando sobre tudo isso, me despertou uma curiosidade, uma vontade de entender um pouco melhor sobre isso. E eu falei lá atrás, é uma forma de pedir ajuda. Como é que as pessoas chegam aqui? Então, eu vou falar de endereço mesmo, né? Como faz para chegar? Quais são os dias que vocês atendem? Eu preciso ter vergonha? Não preciso? Eu posso chegar? Tudo bem se eu for um pouco tímido, não saber muito, assim? Você pode explanar mesmo, assim? Isso, posso detalhar, né? Se você quer. Por favor. Bom, então nós vamos falar por dia. O que a gente oferece por dia? Na segunda-feira, no primeiro horário, nós temos uma palestra pública. As pessoas que aqui chegam recebem um passe na entrada, né? Uma recarga de energia para se equilibrar, para se acalmar, para deixar para fora o peso. É debatido um tema do cotidiano, né? A partir do Evangelho de Jesus, mas no cotidiano. No final dessa palestra, ocorre um passe coletivo. A equipe de passistas cerca o grupo e aí é feito todo um processo de passe coletivo, transferência de energia, né? E aí o que acontece? Se alguma dessas pessoas precisa desenvolver alguma situação, quer conversar com alguém, está com algum problema, a gente agenda a entrevista e essa pessoa é atendida separadamente por alguém da casa, que ela vai contar o que está acontecendo, vai explicar, e ela então vai ser encaminhada para um dos tratamentos. Na segunda parte da segunda-feira, nós atendemos o público sai, aí nós vamos trabalhar o mediúnico, nós vamos dar assistência aos espíritos que porventura vieram com essas pessoas e estão em sofrimento e precisam ser encaminhados, etc. Essa é a segunda-feira à noite. Na quinta-feira, nós temos o chamado passe magnético. O que é isso? Esse é um tratamento em maca. Diferente do passe espiritual, esse tratamento faz um alinhamento dos corpos de energia. Alinha os corpos de energia, remove as energias impuras, e é voltado para o fortalecimento físico, principalmente. Então, toda quinta-feira ocorre esse tratamento. Na primeira quinta de cada mês, nós trabalhamos com a equipe médica, nós trabalhamos com os médicos espirituais, né? Para que as pessoas passem por consulta médica mesmo, com os guias espirituais, elas têm que fazer inicialmente a sequência dos tratamentos, na segunda ou na quinta ou em ambos, e aí elas são agendadas. Porque, vamos entender bem, a consulta médica não é a consulta de um médico que dá medicação, nada disso. É um trabalho de realinhamento de energia, onde são feitas orientações para que a pessoa se reequilibre. Tá? São uma série de orientações que são feitas. E é trabalhada digamos, a cura espiritual.
Organicamente, ela pode responder a isso, ficando bem ou melhor, ou não, dependendo dela. Então, é voltado para essa finalidade, uma cura em nível espiritual. Porque dentro da nossa compreensão, todo e qualquer problema, em qualquer área, em qualquer esfera, começa no espiritual. Tá? Bem, dessas pessoas que estão fazendo tratamento, ou na segunda, ou na quinta, ou em ambos, que apresentem algum outro problema de ordem emocional, está depressivo, está com crise de pânico, está com dificuldade de relacionamento, está com dificuldade de concentração, ou algo assim, nós oferecemos um suporte terapêutico na segunda-feira à tarde, onde nós temos terapeutas voluntários, que trabalham com acupuntura, reiki, calatonia, hipnose, florais, e aí essa pessoa é apoiada até que ela consiga se equilibrar. Tá? Então, tem que passar por entrevista, tem que conversar, a gente faz avaliação. Okay? Aí, aqueles que querem só se tratar, frequentar a casa, ótimo, fiquem à vontade. Alguns vêm, fazem o seu tratamento, obtêm seu resultado e vão embora, não volta mais. Ninguém é trancado aqui. Outros vêm e continuam, que gostam de vir uma palestra, tomar um passe, e outros querem ir além. Então, para esses que querem ir além, nós oferecemos os cursos. Oferecemos o de iniciação para quem não conhece absolutamente nada, onde a gente explica como é que funciona essa coisa de imortalidade, essa coisa de interferência do plano espiritual no plano material, reencarnação, vidas sucessivas, no reino de meu pai há muitas moradas. Então, toda essa questão inicial, a gente tem um trabalho voltado para isso. Temos uma outra formação, que é a educação mediúnica. Então, são aquelas pessoas que já têm uma sensibilidade ou que querem aprofundar no conhecimento, em que nós fazemos todo um trabalho de preparação para essa pessoa se tornar médium. Se ela tem já uma mediunidade, essa mediunidade é aprimorada, e se ela quer desenvolver, a gente dá todo o treinamento passo a passo para ela ir desenvolvendo essa sensibilidade, descobrir qual é a sensibilidade que ela tem. Se é hipnose, se é psicografia, se é psicofonia, se é pintura, se é audiência, se é vidência, se é desdobramento ou qualquer outro tipo de sensibilidade mediúnica. Então, ela aprende sobre isso, aprende a lidar com isso. Ela pode ou não vir a trabalhar, mas ela vai conhecer o que é isso e vai saber lidar com isso na vida dela. Tá? E esse pessoal que tem sido treinado, a gente já formou um grupo que eles estão trabalhando. Então, a gente já tem os cadernos e caixas onde as pessoas trazem seus pedidos, suas necessidades, e nós vibramos para essas pessoas e fazemos os tratamentos delas. Isso já acontece. Na terça-feira, nós temos um trabalho que se chama apometria. Apometria é uma prática que envolve não só um trabalho mediúnico, mas envolve um trabalho de hipnose e um trabalho de desdobramento em que a pessoa tratada é colocada em uma câmara terapêutica e é desdobrada em níveis de consciência. E aí nós atingimos os problemas que estão agregados ao hoje através da investigação do que já aconteceu. Então, é como se abrisse uma porta para o passado e vamos buscar, de acordo com o que ela apresenta hoje, aquilo que está causando a ela algum tipo de problema de saúde, ou emocional, ou relacional, que assim seja. E é extremamente eficaz e rápido. Né? Então, já é um avanço, é além da desobsessão. Né? Porque também nós temos a desobsessão, que os médios que vão sendo treinados vão sendo também encaminhados para aprender, trabalhar com isso em categorias de espíritos mais simples ou mais complexos. Tá? E a apometria já é para quem já tem uma vivência, já tem uma base científica, já tem um conhecimento para poder lidar com essas questões mais complexas. Também oferecemos cestas básicas e dependemos de ajuda para coletar alimentos, para atender o bairro que é extremamente carente. Né? Então, a gente procura, uma vez por mês, atender algumas famílias e aqueles que batem a nossa porta.
Em breve estaremos começando a evangelização infantil, com pessoas que já estão prontas para atender as crianças, enquanto os pais fazem seus tratamentos, ou aprendem, ou estudam. Então, nós vamos ter aos sábados, a partir do segundo semestre, e já às segundas à noite, para os pais que vêm aqui para casa e ficam sossegados que as crianças estão lá acompanhadas, brincando, desenhando, com orientação de pessoas preparadas para isso. Basicamente, é o que nós fazemos. Basicamente. Já chegaremos lá. Tem mais coisas, mas assim, eu estou falando da nossa rotina, tá? E à medida que vão surgindo outras possibilidades, nós estamos abertos para também implantar novos aspectos que, por enquanto, a gente está amadurecendo. Um dos aspectos é a pesquisa científica com transcomunicação instrumental, mas isso fica para um outro dia no futuro. Tá? Nosso endereço é aqui no Veneza, na Alfredo Fernandes, número 243. Também, gente, vamos colocar aqui na legenda. Isso. O que mais que eu preciso falar? Nós temos. Sigam o Manto Azul no Facebook e no Instagram. Tá, F Manto Azul, que é a Fraternidade Espírita Manto Azul. Né? Então, F Manto Azul, nos sigam lá, que lá vocês vão ter todas essas informações e também pode entrar em contato conosco, porque a gente tem um número de telefone disponível e temos as mensagens que vocês possam estar nos encaminhando. Fora isso, venham nos conhecer, a nossa casa, ela é aberta, ela é de braços abertos. Se você segue outra filosofia, continue na sua filosofia, mas isso não impede de você conhecer o que a gente faz aqui, porque as coisas são somadas e não separadas, né? E isso é algo que é importante vocês saberem. Você não precisa deixar de ir na sua igreja. Você continue lá, seja firme, seja um bom cristão, um bom católico, seja o que for, mas se você quiser conhecer um pouquinho desse lado científico da relação com a espiritualidade, você pode vir conosco e aproveitar e procurar a gente. Né? E vira e mexe tem bingo, vocês fazem algumas coisas para arrecadar? Sim, porque a gente depende de ajuda, né? Então, periodicamente, a gente faz um bazarzinho. Então, nesse bar a gente tem bingo, tem atividades recreativas, tem dança, tem zumba, tem... A Vânia faz como é que chama mesmo? As danças circulares, né? A nossa cantina, é uma delícia. A nossa cantina vende quitutes. Então, nós vamos nos virando para poder continuar trabalhando, oferecendo os nossos serviços à população. Bom, fica o convite para quem está assistindo a gente. Eu vou começar a seguir vocês nas páginas, porque eu estou conhecendo vocês hoje. Eu conheci de ouvir falar, tive a sorte da cidade Sueli nos apresentarem. Uhum. É um privilégio, gente, ter passado essa quase uma hora com vocês. Mas antes de fechar, eu quero te fazer um convite. A gente falou sobre reencarnação, mas eu não toquei num tema que eu acho um pouco denso, que é sobre suicídio. E eu vou te falar agora se a gente pode ir para um outro programa, num outro momento, porque eu acho que para falar num assunto como esse, a gente também precisa de um preparo, eu acho. Não sei se você pode me explicar melhor, porque a gente passou por um período de muitas mortes com as pandemias que aconteceram, e nós passamos por momentos com muitas pessoas depressivas, muitas coisas aconteceram. Eu particularmente conheço pelo menos 2 famílias que perderam um ente querido por suicídio. Está sendo uma epidemia. Isso. Então eu queria falar um pouquinho mais sobre esse assunto e eu não quis abordar hoje, não sei se você se importa. Não, ótimo, acho bom. Eu acho que a gente tem que falar sobre transição planetária para entender alguns mecanismos, algumas situações que estão ocorrendo em nível global, né? Eu acho que seria ótimo. Eu comecei com Violetas na Janela. Uhum. Foi meu primeiro livro. Uhum. Também foi o primeiro livro, me marcou muito a história do cabelo da moça, que ela se plasmou com o cabelo, né? Então, sabe que aquela moça vinha passar as férias aqui? Vinha passar as férias aqui. Gente!
E eu vim para cá por acaso, depois eu conto pra vocês. Todos nós, né? Fomos abduzidos para aprender. Aliás, um outro assunto legal, né? Ufologia, mas tudo bem, deixa eu falar. Eu conversei sobre ufologia nos 2 programas anteriores. Legal. É porque entre a equipe extraordinária que nós temos aqui da espiritualidade, nós também temos assessoria de extraterrestres. Então, é algo transcendente, né? Eu conversei com um ufólogo sobre a questão técnica da ufologia. Falamos sobre, tecnicamente, 2 programas seguidos. Legal. O programa anterior ao programa do luto, a gente falou sobre mesa radiônica, em que ela tem o auxílio de seres estelares na ajuda. Entramos para falar sobre luto e hoje cheguei e a gente está fechando com o que você está falando agora, quase que o programa. Então a gente tem assunto para falar aí, né, gente? É muita coisa, muita coisa. Pode, não pode? Eu não vou. Tudo bem, eu estou às ordens, mas eu recomendo, né? Que todos nós aproveitemos nosso hoje. Que nós sejamos os primeiros a estender a mão para a paz, independente do outro. Que nós sejamos os primeiros a estar dispostos a perdoar, estar dispostos a relevar, estar dispostos a amparar. Porque nós temos o hoje para transformarmos amanhã. E se nós ficarmos imersos nessa ilusão egocêntrica, em torno do seu próprio umbigo, em torno de propaganda pessoal, como nós estamos vendo, né, nas redes sociais, as pessoas tirando fotos de si mesmas, fazendo propagandas de si mesmas e esquecendo de algo mais que essa vida representa. Essa é a minha recomendação da saúde do corpo e da alma. Eu vou finalizar, eu vou sair de cena, de verdade, não, é sério. A gente tem que finalizar. E eu vou deixar dentro do seu instinto, dentro daquilo que você sentir, como a gente passa as segundas-feiras. Eu normalmente finalizo dizendo para as pessoas que eu desejo uma semana linda, incrível, maravilhosa. Mas dessa vez eu quero... se você, também vou abusar de você. Ninguém mandou vir para o programa. Se você pudesse finalizar, eu acho que merece, né, gente? Vocês não acham? Posso deixar na tua mão no final do programa? Alguma coisa em especial? Não, porque... Eu posso? Você tem, acho que, uns 3 minutos ou um pouco mais. E eu quero que fique aberto para o que você quiser dizer. Tá bom? Vou te deixar sozinha. Não tenho problemas com isso. Olha, gente, o meu recado final é sobre Jesus. Jesus não é aquela pessoa que está no crucifixo, cheio de espinhos e sangrando. Jesus não é alguém que está longe em algum lugar incerto e não sabido, desconhecendo aquilo que acontece conosco. E nem é alguém que tampouco esteja observando as nossas quedas e os nossos erros. Muito pelo contrário. Ele é um amigo presente, ele é alguém que está sempre nos inspirando, ele é alguém que está em atividade, circulando livremente entre os humanos e inspirando as pessoas, as instituições, para que enxerguem o mundo numa perspectiva de amorosidade, de gentileza, de fraternidade, que as pessoas possam perceber que se nós não escolhermos andar de acordo com o bem, com a justiça e com a paz, nós não vamos estabelecer nesse mundo uma terra de amor e de prosperidade. Nós vamos estar condenando o nosso mundo a essa destruição em que ele já está. Uma grande porcentagem de pessoas ainda não percebeu que qualquer dano que ela faça para a natureza, para um animal ou para alguém, ela está cavando um abismo aos seus pés. E se nós não trouxermos esse Jesus que nos ampara, esse Jesus que inspira e que nos fortalece, a gente vai ficar andando em círculos e vai desperdiçar mais uma vida na ignorância. Então, considere a possibilidade de conversar com esse Jesus de verdade. Obrigada. Be strong.